Hoje você vai aprender uma das coisas no CSS que muita gente não sabe como utilizar, que é o CSS Grid. Como criar layouts utilizando o grid, como criar grids responsivas. Passo a passo aí a gente vai fazer na prática. Então bora para mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre CSS Grid. Se você é novo por aqui, se você não é inscrito aqui no canal, se você gostar desse vídeo, não precisa dar seu like nem nada agora não. Se você gostar desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa, deixa seu gostei e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Bora lá? Então pra gente poder começar aqui, eu já criei um novo projeto aqui usando HTML e CSS, ó, só pra gente partir do início aqui, criei um HTML mais básico possível, tá? Linkei aqui com o nosso CSS e no CSS eu só resetei aqui, então não temos nada, tá? Então vou até usar aqui o Live Server, ó, Live Server pra gente abrir aqui do lado, só pra mim rodar, então por enquanto não tem nada. Se eu colocar aqui um H1 dentro do nosso body e um teste, e eu salvar, já tem o teste aqui. Então bora começar. Pra gente começar aqui, deixa eu tirar esse nosso H1. Eu vou criar aqui uma div. Eu vou colocar até uma class name aqui pra ela, chamada container, tá? E dentro dela a gente vai colocar como se fossem os elementos que você quer alinhar nessa grid aí. Então eu vou colocar aqui uma div também, vou colocar aqui um class name item. E eu vou colocar um item traço 1 também. E aí eu vou duplicar aqui mais algumas vezes, ó. Item 2, item 3... item 4, vou duplicar aqui mais duas, ó, item 5 e item 6, e eles também têm essa classe item aqui. Então, vou salvar e bora dar um estilo padrão só para a gente conseguir visualizar essas divs aqui na tela, para aí sim a gente aplicar o grid, como que a gente consegue manipular o grid para alinhar os elementos dentro. Então a gente vai aplicar o grid aonde? Dentro do container. E esse grid vai alinhar os filhos dentro do container, que são os itens, né? Ou que você tivesse aqui dentro, né, dessa div ou dessa área aqui chamada container. Então bora lá. Vou lá no nosso CSS e a gente pode até, ó, dentro de cada div eu colocar, ó, item 1, item 2, item 3, colocar item aqui 4, 5 e 6. Então dentro de cada div eu também coloquei esse nosso textinho, né? Então vai aparecer, ó, item 1, 2, 3, 4, 5, 6, só para ficar legal para a gente poder visualizar. E agora bora dar um espaçamento e uma cor para a gente conseguir entender esses caras aqui. Vou até diminuir um pouquinho aqui, aumentar um pouquinho aqui para a gente poder visualizar. E bora lá. Então dentro aqui, ó, ponto container. Ou seja, é a view que está em volta de todo mundo, é a área em volta de todo mundo. Para ela, eu vou dar aqui uma border de 2 pixels, solid, e eu vou colocar aqui um blue, tá? Então a gente vai ver, ó, que a área em volta desses nossos elementos, desses nossos itens aqui, ó, esse container, é essa área, cara aqui, ó, esse cara aqui, ó, que tá azul. Tá? Vamos dar um espaçamento externo para ele também? A gente pode vir aqui no nosso container, a gente pode aplicar também aqui uma margem, vou pôr 8 pixels em todos os lados. Então, espaçamento externo ao nosso elemento container, ó, já deu um espaçamento de 8 aqui. Dentro dele, a gente tem o item 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É esses itens que a gente quer alinhar com o grid. Então, antes, vamos dar um espaçamento também, uma cor para os itens dentro. Ponto item, eu vou dar aqui um background color. Colocar aqui green, só para a gente visualizar. Então, cada item aqui tem uma cor de verde agora, só que elas estão grudadas, né? E agora sim a gente pode utilizar o grid. Então, dentro do nosso container, ou seja, da área que está em volta, que é o nosso container, eu vou ativar o nosso display grid. Então, salvei aqui. Por enquanto não mudou nada, né? Eu vou dar um espaçamento também entre os itens aqui, porque, ó, eles estão grudados, né? Então, dentro do container, vou dar aqui um gap, ou seja, um gap é um espaçamento entre esses caras de 8 pixels aqui. Legal? Então agora a gente já consegue ver uma diferença entre eles, né? Então a gente já está utilizando nessa área azul, ou seja, colocar até um border 3 pixels aqui, ó, deixar mais grosso, onde é o nosso container, ele está utilizando o Flex Grid. Dentro dele, que são os filhos, a gente tem lá os itens, né? E eles então tem um espaçamento entre eles aí e tem uma cor verde. Cada item, ó, tem esse background verde aqui. Então a gente consegue visualizar. Agora, como é que a gente consegue manipular o alinhamento desses itens aqui? Para a gente fazer isso é muito simples, tá? Vou mudar aqui o gap aqui para cima. Embaixo aqui do nosso grid, dentro do container, então é ele que a gente pode passar uma propriedade chamada Grid Template Columns. E aqui a gente pode utilizar algumas coisas. Qual que é o nosso template de coluna do nosso grid? Então, por exemplo, olha, eu quero que cada coluna tenha 80 pixels, 80 pixels e 80 pixels. Então, eu quero 3 colunas que tenham aí 80 pixels. Então, como eu coloquei 3 de 80 pixels, você pode ver que o nosso grid ele se dividiu dentro do container, os itens dentro, cada um deles vai ter 80 pixels. Então, ó, item 1, 2, 3 e 4. Cada um, se a gente até medir aqui, ó, vai ter o tal do 80 pixels, que é o que a gente colocou. Então, isso que é muito legal. Ah, Matheus, eu quero só duas. Sem problema. Ele vai criar uma grid ali de 2 colunas e cada coluna tem 80 pixels. Poderia colocar mais também? Ah, quero uma de, vamos supor aqui,
100 pixel, 100 pixel, 100 pixel e 100 pixel. Eu estou criando uma template aqui de 4 colunas, cada uma tem 100 pixel ali. Então, ó, se eu salvar 1, 2, 3, 4, quebrou para a linha de baixo, porque a gente colocou 4 colunas, e aí ele continua inteirando, né, até acabar o tanto de item que tem aqui dentro. Então, a gente só tem 6 itens, então ele foi fazendo até quebrar para a linha de baixo. Então, essa é a forma mais simples e padrão para a gente entender como que a gente consegue manipular essa propriedade aqui. Mas bora evoluir mais. Vou deixar comentado aqui, e a gente pode colocar agora, ao invés de utilizar um valor fixo, a gente pode utilizar uma fração. Então, vou colocar aqui novamente grid template columns, tá? Vou deixar comentado só para vocês terem aí, tá? Então, grid template columns. E eu vou falar aqui, olha, cada um vai dividir em uma fração, uma fração e uma fração. Então, olha o que vai acontecer, né? Isso é muito legal, porque isso aqui é uma mágica que acontece com o nosso grid. Então, agora eu tô falando que eu quero o quê? 3 colunas, né? Então, eu passei, ó, uma coluna, 2 colunas e 3 colunas. Igual a gente estava fazendo em cima com o valor em pixel. Só que agora a gente está usando essa fração. Então, ele vai fazer o quê? Opa, Matheus, você falou aqui para mim para usar 3 colunas de uma fração. O que ele vai fazer? Olha só que bacana. Ele automaticamente pegou o tamanho do nosso container, que é essa nossa areazinha azul, e encaixou de forma igual, cada um contendo uma fração. Então, se eu falei 3, ó, temos o nosso item 1 com uma fração, item 2 com uma fração, item 3 com uma fração. E eles fazem, então, essas 3 colunas porque a gente passou 3 aqui, tá? E eles têm de forma automática. Então, eles vão se encaixar lá dentro, um tamanho igual, preenchendo esse nosso espaço do nosso container, que é essa área azul aqui, que é essa área onde está os itens dentro, né? Então, preenche aqui, ó, da forma igual. Então, olha que legal. Olha que massa. Então, sem que a gente tenha que fazer nada. Agora, se eu quisesse ter mais, eu quero, Matheus, eu quero ter apenas 2 colunas aqui. Então, eu posso passar, por exemplo, ó, uma fração e uma fração. Se eu salvar isso aqui, ó, olha que legal, já dividiu a nossa grid em 2 caras ali. Ou, por exemplo, eu quero aqui, vou voltar para o nosso 3 aqui, ó, a gente pode ter tamanhos maiores. Vamos supor aqui que o nosso primeira coluna, então onde está a primeira coluna aqui do nosso grid, eu quero ter um tamanho maior. Eu quero ter ele 2 vezes o tamanho de uma fração. Como é que a gente pode? Posso passar aqui, ó, como é a nossa primeira coluna, eu vou falar, olha, esse cara aqui vai ter 2 FR. Então, se eu salvar isso aqui, agora, olha só que bacana, né? Eles automaticamente se recalculam ali, e eles vão falar, olha, a primeira coluna do grid tem 2 FR e o restante tem 1 FR. Ou seja, os que tem 1 FR tem que ter 2 vezes para ter o tamanho da nossa primeira. Então, você pode ver que o item 2, ó, ele tem aqui o tamanho, e se a gente olhar, ó, só vou copiar aqui, ó, basicamente o item 1, ó, tem que ter 2 vezes o tamanho de um item 2 ou de um item 3, por isso que a gente passou 2 aqui, tá? Se a gente colocasse 3, ó, opa, 3 FR, e eu salvar, então cada outra coluna que tem 1 FR tem que ter 3 vezes para ter uma dessa nossa coluna de 3 FR, tá? Então isso é muito simples, que a gente pode criar, deixa eu colocar 2 aqui novamente, de forma dinâmica. Então sempre a nossa primeira coluna no grid vai ter 2 vezes o tamanho das outras 2 colunas aqui. Então isso é muito legal, olha que bacana. E a gente não precisa ficar se preocupando, ó. Mesmo que eu vá reduzindo, sempre as outras colunas são menores e a primeira coluna tem 2 vezes o tamanho das nossas outras colunas. Então isso é muito legal. E se você quiser colocar mais colunas, quero colocar 4 colunas. Vou colocar aqui, por exemplo, que a última coluna também vai ter 2 FR, por exemplo. Ó. Se eu salvar, olha que legal. A nossa primeira tem o 2, a do meio tem 1, a outra do meio tem 1 também. Ó. Então 2, 1, 1, é um pouquinho menor. E a última coluna a gente falou que é 2 FR também. Então você pode ver que ela é maior. Então isso é muito legal. Ou a última coluna eu quero colocar, por exemplo, 1 FR também. Então agora a gente tem 4 colunas aqui, ó. Então, olha que bacana. Mas a gente pode evoluir ainda mais aqui com a nossa propriedade. Eu vou comentar aqui, vou duplicar novamente, ó. Vou comentar, vou duplicar aqui, vou comentar, só para deixar para vocês no vídeo, tá? E agora a gente vai conhecer outro cara muito legal do nosso Grid Template Columns, que é o Min Max. Então a gente pode passar aqui, por exemplo, eu quero criar aqui a primeira coluna, Min Max. Então vou criar aqui e dentro eu posso passar qual que é o mínimo. O mínimo pode ser 0, por exemplo, e o máximo que essa coluna pode chegar vai ser 1 FR, por exemplo, tá? E aí eu posso colocar a segunda coluna, Min Max. Eu quero que o mínimo dessa segunda coluna seja 200 pixels, por exemplo, e o máximo dela seja 1 FR, tá? O que isso vai impactar? Olha que bacana. A gente consegue controlar quanto que ela vai reduzir e o quanto que ela vai aumentar, qual que é o máximo dela. Então eu falei, ó, deixa eu aumentar tudo aqui, ó. Todas elas vão ter, no máximo, 1 FR, ou seja, todas elas vão se dividir ali do tamanho igual que conseguir dentro do nosso container ali para encaixar essas 2 colunas. Como eu coloquei 2, ó, uma e eu coloquei a segunda aqui. Então tem 2 colunas. Agora, se eu for reduzindo, olha a diferença. Vou reduzir,
reduzir. Vou até colocar mais aqui, eu vou colocar que o nosso 200 aqui, só para a gente poder ver o efeito, vai ser 400, tá? Então, vamos lá. Coloquei aqui que a nossa segunda coluna, o mínimo dela, que é o primeiro valor, é 400 pixels e o máximo é um FR. Então, se ela tiver no máximo, ó, elas estão divididas com tamanho igual. Mas, se a gente for reduzindo o tamanho da tela, vamos supor que a gente está diminuindo aqui o nosso tamanho da tela. A nossa coluna, o nosso grid, vai se ajustar de forma diferente. Por quê? Porque a gente falou que a segunda coluna, ela pode ter no mínimo 400 pixels. Então, você pode ver que quando eu estou reduzindo aqui, ó, olha, presta atenção nessa segunda coluna aqui, ó, onde está o item 2, 4 e 6. Pode ver que ela não diminui, porque ela ficou no mínimo 400 pixels. Agora, ó, vou diminuindo aqui, ó. Pode ver que a primeira coluna, ela de fato está reduzindo. Por quê? Porque eu falei que a mínimo max, ou seja, a mínima largura da nossa primeira coluna, ela pode ser 0. Então, eu posso reduzir e o que tiver dentro da nossa primeira coluna pode, ó, não tem o tamanho mínimo, tá vendo? Então, ele vai ficar minúsculo aqui, pode até ultrapassar se tiver mais espaço. Só que a nossa segunda aqui, não. A gente pode passar um valor, então, que você quer para o mínimo e o valor que você quer para o máximo. Então, isso é muito legal. Então, tá no maior, eles já se adaptam aí no valor máximo, que é um FR, legal. E quando eu diminuir, por exemplo, para o mínimo, eu posso controlar esses caras. Minha primeira coluna pode chegar no tamanho mínimo de 0, não tem problema, por exemplo. Ou a segunda coluna que eu coloquei como exemplo aqui, o mínimo pode ser 400. Então, eu não quero que essa segunda coluna diminua menos que 400 pixels. Então, a gente pode controlar isso também usando esse min-max aqui. Bora evoluir mais ainda? E agora a gente vai conhecer, ao invés do min-max aqui, a gente pode utilizar um carinha muito legal, que é o repeat, tá? Então a gente pode utilizar esse cara, que é o repeat, e aqui dentro eu posso repetir automaticamente e posso falar como que eu quero também o preenchimento. Por exemplo, eu quero aqui passar um auto fit, vírgula, min max novamente, tá? E aí o mínimo, por exemplo, eu quero que seja cada coluna no mínimo de 200 pixels e o máximo, vírgula, de um FR. Então, vou salvar isso aqui. Então, olha que bacana. O que vai acontecer com esse AutoFit aqui? O AutoFit, ele automaticamente vai tentar encaixar no tamanho que está da tela. Então, vou aumentar tudo aqui meu site, por exemplo. Ó. Então, pode ver que ele está pegando aqui. A área azul onde está o container, ele está o tamanho inteiro da minha tela. Então, automaticamente, ele foi encaixando ali sem eu saber qual que é o tanto de coluna que eu quero. Porque eu falei para ele ter um AutoFit. Então, ele vai automaticamente, com base no espaço, tentando encaixar as colunas ali. Então, como eu aumentei e ó, encaixaram elas aqui, perfeito. Agora, se elas forem reduzindo, eu falei que o mínimo é 200 pixels. Então, por exemplo, se eu reduzir uma coluna que não tem mínimo de 200 pixels, aí ele vai falar, opa, quebra para a coluna de baixo e mantém as que tem em cima encaixando. Então, olha que bacana. Se eu for reduzindo aqui, ó, reduzindo, ó, pode ver que quebrou uma para a linha de baixo. Por quê? Porque essa daqui, ó, estava tentando chegar num valor mínimo de largura de menos de 200 pixels. Daí a grid falou, não, pode ir para a linha de baixo, a gente vai manter aqui que tem que ser no mínimo 200 pixels, beleza? Então, ó, posso ir reduzindo, ó, ele vai adaptando de forma automática. Então, isso é muito legal que a gente pode fazer também, tá? Então, isso é muito bacana. E a gente pode também utilizar o repeat para garantir a quantidade máxima de coluna que você tem, por exemplo, que você quer. Então, por exemplo, ó, vou comentar aqui esse aqui para deixar aqui, deixa eu colocar aqui embaixo. Então, ao invés de usar aqui o AutoFit, eu posso passar repeat, vamos colocar 4, por exemplo, vírgula, e aí o valor mínimo e máximo que eu quero. Então, se eu salvar aqui, olha o que vai acontecer agora. Agora a gente está falando que ele vai ter 4 colunas que ele vai repetir, que tem que ter no mínimo 200 pixels e no máximo um FR, ou seja, no máximo ele vai preencher o tamanho que ele conseguir, legal, encaixar elas, mas tem que repetir 4 vezes o tanto de item que tiver aqui dentro. Então, no nosso container, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, ele tem que repetir 4 vezes, então tem que ter 4 colunas, quebra para a linha de baixo. Então, olha que legal. A gente tem aqui agora, você pode ver que conforme eu vou aumentando, eles vão encaixando, mas agora, mesmo que o tamanho seja grande, no máximo tem 4 colunas aqui, ó. 4 colunas, não deu. Aí vai para baixo para ter mais 4 colunas e aí mais 4 colonas. Então a gente pode colocar isso também que fica bem legal. Só que tem que tomar cuidado com o tamanho que a gente colocou aqui. Como eu coloquei que o mínimo é 200 pixels, coloquei um valor fixo, se eu diminuir, ó, um valor menor que isso, ó, vou diminuir, ó, diminuir menos, que quando, ó, ele passa, ele está extrapolando o item lá. Por quê? Porque a gente passou esse mínimo de 200 pixels. Se eu tirasse e colocasse 0 aqui, por exemplo, ó, e eu salvar, aí ele vai sempre encaixar lá dentro. Porque aí ele pode ser 0, por exemplo. Não tem valor mínimo ali, vamos dizer. Pode espremer tudo aí. Aí depende do caso que você quer utilizar. Então, se eu aumentar aqui, ó lá, fica em 4. E eu vou descendo, descendo. Olha que legal. Aí
continua 4, só que ele encaixou ali dentro sem quebrar para fora. Então a gente pode utilizar isso também. E também, além do nosso auto fit, vou até duplicar aqui de novo e vou comentar, além do repeat, de eu passar a quantidade de colunas que eu quero, eu posso utilizar um cara chamado auto fill. O autofill é muito legal também, que ele vai automaticamente preenchendo o espaço. Então, por exemplo, vou salvar aqui, deixa eu colocar um valor mínimo, ó, mínimo de 200 pixels novamente, e eu salvar. Então, vamos lá, vou aumentar aqui, olha que bacana, olha a diferença aqui que a gente tem do autofill aqui, porque ele vai preenchendo, e aí caso chegue no final, ele quebra para a linha de baixo, senão ele mantém assim. Então, ó, tá vendo aqui que tá grandão? Então tá, eu entendo 1, 2, 3, 4 e 5 e 6, beleza, faltou espaço ali que ele não cobriu, beleza. Agora, se eu for reduzindo aqui, ó, olha que legal, ó, vou reduzindo, ó, já quebrou para a linha de baixo, o reduzindo, ó, já quebrou para dentro de baixo, ó, então já vai se encaixando ali. Então aí você pode ir utilizando também sem problema nenhum o autofill para caso, né, o seu layout você queira criar dessa forma o grid para ele ir se adaptando com base no tamanho mínimo que a gente colocou 200, então ele vai ocupando 200 em 200 e aí quebra para a linha de baixo, caso não tenha mais espaço, então ele faz isso, ó. É muito legal. E a gente também pode usar aqui o Grid Template Rows. Então olha que bacana. A gente tem aqui o nosso Grid Template Columns, ou seja, das colunas, para a gente alinhar aqui as colunas conforme eu quero. Legal, maravilha. Mas eu vou deixar até reduzido aqui para a gente ter bastante coluna, tá? E aí vamos supor que eu quero mexer nas linhas. Então Grid Template Rows. Então, posso manipular também como é que vai ser o gerenciamento das minhas linhas aqui. Então, por exemplo, alto é o padrão, né? Então, a gente já tem ela se ajustando as linhas aqui de forma automática. Mas eu poderia colocar, por exemplo, alto. E na segunda linha, eu quero que tenha 200 pixels. Olha que legal. Então, olha que bacana. Sempre, ó, se tiver uma linha só, não muda nada. Mas se tiver segunda linha, ó, então se tiver a segunda linha, vai ter 200 pixels. Então, olha que bacana. Vou reduzindo aqui, ó. Pode ver que a segunda sempre tem 200 pixels. E aí, se passar para a terceira, ó, aí continua normal, continua seguindo o alto aí, que é o padrão, né? Então, ele se encaixa lá. Então, isso é muito legal que a gente pode fazer também. Se você quiser falar que a terceira linha também tenha 200 pixels, pode passar aqui também. Então, ó, vai tendo 300 pixels, 200 pixels também. Então, é uma forma que a gente pode utilizar também, tá? Então, vou até comentar aqui para deixar comentado para vocês. E também, a gente pode ter aqui o Grid Auto Rows. Eu posso passar no valor, por exemplo, 100 pixels aqui. O que isso vai fazer, né? Então, isso ele vai fazer com que ele gere as linhas, né? As rows aqui, com o tamanho que a gente passar. Então, eu falei que, ó, automaticamente ela tem que ter 100 pixels. Então, quando tiver, ó, tá vendo que cada itemzinho, né? Cada linha nossa aqui, ela vai ter 100 pixels. Quebrou para ali de baixo, continua tendo 100 pixels aqui. Então, isso é muito legal que dá pra gente criar uma grid bem personalizada também. Se você não quiser personalizar com o template rows, você pode colocar o auto rows também, que é outra forma que a gente pode fazer aqui. E pra gente fechar com chave de ouro, eu vou mostrar pra vocês uma forma que a gente pode utilizar, por exemplo, com o Media Query para adaptar usando o repeat, por exemplo. Então, bora lá. Vamos supor, deixa eu tirar aqui o nosso template rows aqui. Vou comentar, porque eu não quero exibir isso aqui. Vamos supor, então, que você quer que ele tenha um auto fit. Vou até comentar isso aqui. Vou trazer aqui o auto fit aqui para baixo, vou descomentar. Então, vou deixar o nosso auto fit. Então, ó, ele vai manter aqui o tamanho que ele conseguir. Legal. Só que quando tiver num tamanho de tela menor, eu quero que ele repita em alguma quantidade específica. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui um arroba, medium e screen and max width. Então, a máxima largura da tela for 720 pixels. Eu quero, então, fazer alguma coisa. Eu quero acessar o nosso ponto container e eu vou usar aqui o nosso Grid Template Columns e vou usar aqui, por exemplo, Repeat de 3,1 FR. Então, olha que bacana. Quando a gente estiver num tamanho grande, ele vai encaixar tudo que ele conseguir. Mas, deixa eu abrir aqui o nosso inspecionar. Vou deixar aberto e vou minimizar. Deixa eu só desmarcar aqui a opçãozinha aqui de cima. Mas quando a gente for diminuindo aqui, ó, tô diminuindo, e ele vai chegar no nosso máxima de 720, ó. Vamos lá. Ó, máxima de 720. Ele vai sempre, ó, repetir aqui em 3 colunas. Legal. Então, vamos supor aqui, vou copiar e vou colar, que caso o usuário diminua mais ainda a tela, chegue em 520 pixels, por exemplo. Aí eu quero que você use uma coluna com uma fração. Então, ele tem que se adaptar lá ao tamanho que ele conseguir. Então, por exemplo, ó, vou até clicar aqui para a gente adaptar o menu mobile. Eu vou aumentar aqui para a gente poder visualizar. Então, olha que bacana o que a gente fez. Vou dar um responsive. A gente conseguiu usar o Media Query para, além de usar o nosso grid, para ela se adaptar também com base no tamanho da tela do usuário, que é uma coisa simples que a gente pode fazer. Então, vamos supor, aqui o usuário está num tamanho grande, que é o tamanho de tela ali de um desktop. E aí, beleza, ele encaixou tudo aqui, porque o padrão aqui do nosso container, ó, eu falei para ele ter um auto fit. Então, eu falei para ele ir o tamanho que ele conseguir. Mas, se você for diminuindo o tamanho da sua tela,
e chegar numa largura que seja máxima de 720, eu quero que tenha 3 colunas e elas se estiquem nessas 3 colunas. Então, se eu for diminuindo, ó, tá vendo aqui a largura, ó? Vou chegar em menos de 720, ó. 720 aqui, ó. 707 eu tô, né? Então, ó, pode ver que ele já encaixou aqui de no máximo 3 colunas. Então, 3 colunas, quebra para a linha de baixo, para a linha de baixo e por aí vai. Agora, se a gente diminuir menos e colocar uma largura máxima de 520, eu falei para ele ter uma repeat, ou seja, ele vai repetir um item por coluna de uma fração, ou seja, ele vai encaixar o tamanho inteiro do container, né? Se espichar lá dentro. Então, se eu reduzir aqui, ó, para uma largura aqui de menos de 520, ó, vou reduzir, ó, 512, pode ver que agora é menor, olha que bacana. Agora eu adaptei para o nosso grid ter um item só, repetir, um item e usamos o nosso máximo, que é um FR aqui, para ele encaixar o tamanho máximo que ele conseguir. Então olha que bacana. Então se tiver num celular pequeno, ó, já encaixa a nossa grid. Se tiver num celular um pouco maior, por exemplo, um tablet, ele usa o 3. Se ele tiver num desktop, por exemplo, eu quero que ele tenha o tamanho de grid infinita, por exemplo, que a gente usou aqui, né, o AutoFit aqui, por exemplo. Então, é muito legal que a gente pode usar o grid para adaptar de forma simples aqui, usando, né, o CSS Grid. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, comenta aqui embaixo alguma coisa. Comenta também qual que é o próximo vídeo que você quer ver aqui dentro do canal. Então, te vejo no próximo vídeo, se inscreve, deixa o seu gostei aí e comenta para mim saber, que eu vou ler todos os comentários aí, mesmo que você queira deixar uma pergunta pra gente fazer algum vídeo ou responder alguma pergunta em vídeo aqui, ó. Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo e até mais.